Equação de segundo grau, vamos para a resolução. Aqui a gente vai falar da fórmula de Bhaskara e verificar mais dois casos. Dois casos onde as equações são chamadas incompletas. Aí a gente não precisa de Bhaskara, pode dar uma acelerada aí no processo, tá? E finalmente falaremos da soma e produto. Aqui uma técnica que também faz um atalho, aí a gente acaba não usando o Bhaskara em todos os casos, né? Então existem alguns casos aí que a gente pode aplicar essa soma e produto, dá uma barbadinha, a gente resolve bem rapidamente. E soma e produto também serve aí para uma outra gama de aplicações, é bem importante isso. Vamos lá do início, primeira coisa, a fórmula de Bhaskara. Equação do segundo grau, então, é toda equação do tipo ax² mais bx mais c. Reparem, com a diferente de zero. Esses coeficientes, né, o a, o b e o c, são números reais, mas o a realmente não pode ser zero. Porque se ele for zero, eu não tenho mais uma equação do segundo grau, né, uma equação quadrática. Aí eu vou ter uma equação do primeiro grau, se ela tiver um termo em x ali, né? Muito bem. O expoente da variável é 2, daí vem o nome do segundo grau, obviamente, né? E estamos aqui interessados, então, em equação do segundo grau a uma única variável. A gente vai falar de x ao quadrado, ou daqui a pouco y ao quadrado, m ao quadrado, mas será uma única variável. Vamos lá para a aplicação da fórmula de Bhaskara. Não, antes, uma observação aqui. Na fórmula de Bhaskara, vocês sabem que vocês têm a raiz quadrada ali de delta, né? Onde delta nada mais é do que b² menos 4ac. Aqueles coeficientes, né? Então, vejam essas três situações aqui. Primeiro caso, se o delta for um número maior do que zero, tudo certo, né? Se tu tiver aqui raiz quadrada de 16, é um número real, tá tudo bem, né? A propósito vai dar 4, né? Mas se tiver assim raiz quadrada de 5, poxa, nenhum problema, mas vai ficar esse resultado irracional, vai ficar assim, essa raiz de 5 ali nas respostas, tá? Então, em sendo maior do que zero, esse delta, vocês têm aí sempre duas soluções distintas, porque a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz de delta, né? Então, mais ou menos, isso implicará em dois resultados, né? Agora, se o delta for igual a zero, a gente acha uma única raiz, né? Porque aí a fórmula de Bhaskara se transforma em menos b mais ou menos zero, né? Se for raiz quadrada de zero. E aí daqui vai sair nada, a gente vai achar um único resultado, né? Esse é um resultado que a gente diz um resultado duplo, né? A gente está procurando a raiz, então quando a gente encontra uma raiz só, a partir de um delta zero, a gente diz que essa aí é uma raiz dupla, tá? É importante que ela seja contada duas vezes. Vocês já viram, na verdade, a forma fatorada, né? Na forma fatorada, se a raiz aparece duas vezes, a gente tem que repetir duas vezes o fator lá, tá? E se o delta for negativo, aí a gente não tem raiz real. A gente diz que as soluções, o conjunto solução, não pertence ao conjunto dos reais, né? Porque aí a gente vai ter um número negativo aqui, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, né? Isso não é um número real e a gente está trabalhando aqui no conjunto dos números reais. Então a gente vai simplesmente dizer nesses casos que o conjunto solução é vazio, ok? Mãos à obra, primeiro exemplo. Aí está a equação, x² menos 6x mais 8. Quem são os coeficientes? Coeficiente do x² é 1, coeficiente do x é menos c e o termo independente é o 8. Organizem a equação sempre dessa forma, né? Zero de um lado e os demais termos do outro. Coloquem na ordem x², termo em x e termo independente. Daí vocês extraem os coeficientes, que são essas letras maravilhosas A, B e C, ok? Fórmula de Bhaskara, portanto, x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta significa b² menos 4ac. Vamos lá? Valendo. Menos b. O b é menos 6. Mais ou menos raiz de delta. Quanto é que deu delta aí? Ó, delta é o b², ou seja, esse menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8. Portanto, ó, o deltinha aí, aqui deu 36 menos 32, o delta, portanto, é 4. Esse número a gente curte, né? Então,
lançando ele aqui dentro, deu 4 no delta. Tudo isso na fórmula de Bhaskara ainda é dividido por 2A. O A é 1, portanto, saindo do forno aí, menos B, isso vai ficar mais 6, né? Mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Tudo isso dividido por 2. Daí a gente tem as duas raízes, né? Vamos chamar uma de x1 e vamos chamar a outra de x2. Então, num caso, a gente vai ter 6 mais o 2 dividido por 2. E no outro caso, a gente vai ter, então, 6 menos. É aqui, né, pessoal? É o mais e o menos. 6 menos o 2 dividido por 2. Então, uma raiz é 8 dividido por 2, uma raiz vai dar 4, e a outra raiz é 4 dividido por 2, 2. Aí a gente diz que o conjunto solução da nossa equação é dado pelos dois números, 2 ou 4. Perfeito? Vou lembrar da forma fatorada, né? A forma fatorada, A que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então, nesse caso aí, o A vale 1, x menos uma raiz é 2, x menos a outra raiz é 4, né? Então, essa equação ali também dá para escrever ela desse jeito que vocês estão vendo aqui, cor-de-rosa. Perfeito? Se vocês fizerem o chuveirinho aqui, tá? Vocês vão acabar enxergando exatamente o que foi colocado aqui no início na letra A. Tá? Mas a gente só estava interessado mesmo em achar esses resultados aqui, que são as chamadas raízes da equação. Beleza? Essa aí é a fórmula de Bhaskara, serve para qualquer equação do segundo grau. Te apertou, tentou usar uma outra técnica, tentou fazer um atalho, não estou conseguindo, aplica Bhaskara. Isso sempre vai funcionar, ok? Agora vamos falar aqui de outros casos onde a gente pode acelerar o processo. São as chamadas equações incompletas. Venha comigo, porque esse nome e o que a gente pode fazer nelas. Vamos lá. Quem são os coeficientes aí nessa letra B? Coeficiente A, o coeficiente do x² é 1. Coeficiente B, que é o coeficiente do x, é menos 7. E o C, cadê? Cadê o cara que fica nessa posição? Não aparece ali, é porque ele é 0. Daí a gente chama de incompleta. Não, a gente diz assim, não tem todos os coeficientes, né? Na verdade tem, mas ele é nulo, né? Então, nesses casos aqui, ó, quando a gente tem o C igual a 0, é uma barbadinha, é só fazer a fatoração. É só a gente fatorar. Quem é o fator comum aqui? X² e o menos 7x. É x, né? Então, coloca o fator comum em evidência, né? O fator comum ou o divisor comum. E aí faça a divisão. Quanto é que dá? X² dividido por x. Dá x. Menos 7x dividido por x dá menos 7. E aí reparem nessa expressão que surge. É como se a gente tivesse assim, ó, um número A vezes um número B resultando 0, né? Porque a gente tem aqui, ó, uma multiplicação, né? Pessoal, é o produto de dois termos. Para dar 0, ou esse primeiro elemento é 0, ou este segundo elemento aqui é 0. Com toda certeza, senão a gente não atinge esse resultado 0, né? Então é só a gente escrever isso aqui na expressão, ou este cara aqui, x é igual a 0, ou então este x menos 7 é igual a 0. E aí aqui ficou x igual a 7, né? E daí estão as duas raízes, ó, 0 ou 7, né? E aí a gente diz que o conjunto solução é número 0 ou o número 7. Ambos solucionam a equação. Quer fazer a prova real, né? Vamos ver se está certo. Pega esses valores, joga eles na equação original lá em cima e vê se ele funciona, né? Vê se esse desenvolvimento vai resultar realmente nesse 0, né? Pode fazer o teste que tu verás. Vamos ver aqui o outro tipo de equação incompleta. Agora o B vai ser nulo. Olha só. Quem são os coeficientes? Coeficiente A, o coeficiente do x² é 1. Coeficiente B, acabei de falar, né? Aqui ele vai ser 0. E o coeficiente C, o termo independente ali, é menos 9. Pessoal, para organizar sempre o 0 isolado, tá? E deixem em ordem esse primeiro membro aqui, ok? Quando eu digo ordem, x², termo em x e o termo independente, um número solto, né?
Muito bem, ela é uma incompleta, nesse caso aqui o b é 0. Esse é o caso mais simples, o mais fácil e rápido de todos, né? Porque o que a gente vai ter? Só isolar o x. É barbadinha. X² igual a 9, né? Só passar esse menos 9 para o outro lado. E aí x igual mais ou menos a raiz quadrada desse 9, portanto o x é ou mais ou menos 3. Conjunto solução, menos 3 ou mais 3 resolvem a equação original. Aí é barbada demais, né? Mas tu quer aplicar Bhaskara, fica à vontade, vai funcionar igual, tá? Agora considerem esses atalhos aqui, tá? São esses dois casos aí, os casos das equações chamadas incompletas. Por enquanto era isso. Na sequência falaremos de soma e produto. Valeu, rapaziada!